Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que, com muito esforço, estão aqui, ó Deus. É uma luta, é uma batalha. Não é fácil, Senhor, quando decidimos colocar as nossas mãos para fazermos algo em favor do teu reino, em favor do nosso crescimento espiritual. É uma batalha, uma grande batalha, mas com garantia de vitória. Isso que mais nos anima, nos fortalece, nos motiva a seguir adiante, porque temos a certeza da vitória. Abençoa cada um dos meus irmãos que já estão presentes, aqueles que ainda não puderam chegar, guarda-os, protege-os, livrando-os de perigos, males e acidentes, dando-lhes a vitória necessária para conquistarem e vencerem no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Muito obrigado. Perdoa os nossos pecados, recebe a nossa oração, entregamos esta aula aos teus cuidados, pedimos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e corações. Muito obrigado, oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos hoje na quinta aula desta matéria apologética cristã. Deixa eu dar aqui algumas orientações que também, ao mesmo tempo, são alguns avizinhos, né? Creio que vão ser super importantes para nós entendermos o andamento daqui para frente de algumas das nossas aulas. Lamentavelmente, ao longo desta matéria, nós estamos tendo, ou já sofremos, né, contra a nossa vontade, né, que a gente calcule ou a gente faça de propósito, de jeito, maneira, né? Mas creio que os irmãos tenham observado que nós já tivemos duas interrupções, né? 2 semanas ou 2 aulas que não conseguimos levá-las adiante devido a A e B e C razões. Na semana passada eu era suposto chegar pela manhã em um voo do estado de Connecticut, a cidade de Hartford, porque eu dei aula no nosso núcleo presencial em Danbury e não consegui. Eu fiquei enfermo, fiquei febril e não consegui viajar e tive que mudar o meu voo e tive que regressar então na segunda à tarde. Só que o meu voo atrasou e ficou impossível eu chegar a tempo para ministrar a aula. Depois, na outra semana, tivemos um outro inconveniente, né? Enfim, devido a essas situaçõezinhas, eu já tenho, né, já, vamos dizer assim, calculado, calculado que quando ocorrerem situações dessa natureza que saem do nosso controle, tanto do meu como de vocês, é óbvio que o aluno não pode ser penalizado ou prejudicado. Então temos que lançar a mão de alguns recursos, né, de compensação para que, repito, nenhum aluno fique de forma nenhuma em prejuízo. Então, o que, que vai acontecer? Nós teremos a aula de hoje normal, teremos a da próxima semana, do dia 22, dia 29, anote aí, é que será a última segunda-feira, vamos fazer um recesso. É normal todos os anos fazermos um recesso de fim de ano, né? Para descansar um pouquinho a vocês, né? E a nós darmos um pouco de tempo para regularizarmos alguns atrasos, notas atrasadas, fechamento de boletins, porque a minha intenção é já na primeira semana de janeiro passar a vocês um boletim com as últimas notas das últimas matérias que vocês já têm realizado, né? Até então eu não tenho liberado as notas, né? Por causa que eu estou elaborando este boletim, então eu vou lançá-lo já na primeira, segunda ou no máximo na semana que começa a primeira segunda-feira de janeiro, né? Pode ser ou na segunda ou no transcurso desta semana que começa a primeira segunda-feira de janeiro. Então, diante disso, nós não teremos a nossa aula no dia 29, mas pelas interrupções que, contra a nossa vontade, sofremos, decidi, né, é nada mais que normal, dar um bônus de compensação de 100 pontos na frequência. Então, todos, independente que tiveram 2, 3, 4 faltas, vão ter já, nesta matéria de apologética cristã, a nota da frequência, né, de 100. Só ficaria, então,
a nota do trabalho que ficaria pendente esperando na data que nós já havíamos estipulado. Todos estão me entendendo, gente? Então, na área da presença, ainda que, digamos, o irmão William Carvalho e o de Souza tenham tido uma, duas faltas, já tem 100 pontos garantidos, igual o Kleber. Se o Kleber faltou uma, duas vezes, não tem problema, essas faltas não vão ser consideradas. É a forma que a gente encontra, né, para compensar estas interrupções, né, que a gente planeja tudo direitinho, mas a aula online tem dessa coisa estranha, né? Ao vivo, né? Porque quando é aula gravada, não ocorre com tanta frequência, pelo fato que é gravada. Então, ela pode ser visualizada ou lançada a qualquer momento que queira. Já uma aula ao vivo tem essa tendência de sofrer situações contra a nossa vontade. Então, fiquem bem tranquilos que nenhum de vocês, sob hipótese nenhuma, sairá no prejuízo. Então, este bônus já está garantido, já tem, ó, 100 pontos, tanto que eu não estou fazendo chamada, mas então, a partir de hoje já é automático os 100 pontos de presença. Então, nós vamos fechar a matéria na próxima semana. Então, na próxima semana, fechamos dentro do que a gente puder, né? Creio que já estamos um pouco mais da metade da apostila, não é uma apostila muito grande. Já desenvolvemos bastante coisa e hoje estaremos aqui entrando na página 21, o período pós-moderno. Vamos falar também um pouquinho do fim de milênio, não do milênio. Interessante nessa expressão, para deixar bem claro que não se trata de escatologia. Fim de milênio, e acredito que na próxima aula a gente já comece a falar, acredito que vai ser a última parte dessa matéria, sobre pluralização e globalização, ou seja, o que isso é importante, o que isto interfere ou contribui na questão da defesa da fé, da apologética. Vamos então ao período pós-moderno, página 21. Diz lá o texto: somos pós-modernos, porque não somos ahistóricos. Estou percebendo aqui essa palavra bem diferente, ahistórico. Tem a letrinha A na frente, que quer dizer não somos contrários à história, não negamos a existência da história. Fazemos parte da história, estamos dentro dela. Ela nos afeta o que vem antes e podemos mudá-la ou influenciá-la. Para o homem pós-moderno, ninguém pode impor sua ideia sobre outros. Cada um tem a sua opinião, seu parecer. Ainda que a minha visão seja diferente, tenho de ouvir a opinião dos outros. Se alguém discordar de mim, não significa precisamente insubmissão, mas uma característica, uma tendência linguística da pós-modernidade. O tratamento aberto dos filhos para com os pais também é. A realidade absoluta é de Deus. Isso aqui é interessante entendermos, né? Que muitas vezes nós queremos impor uma verdade que não é coerente e nem é nossa, porque a verdade absoluta não nos pertence. A verdade absoluta e a realidade absoluta pertencem unicamente a Deus. Agora, olha esse detalhe. Uma das características do modernismo era a esperança de um mundo melhor. A característica do pós-modernismo, isso é uma característica desse tempo que estamos vivendo, é o pessimismo, uma tendência de um mundo que vai para pior. Então, se nós olharmos pelo lado bíblico, vamos entrar sem querer, querendo, na escatologia bíblica, né? Porque a tendência deste mundo é piorar muitíssimo. Aí temos duas letrinhas que acredito que uma delas é muito conhecida, né? Uma é o QI, coeficiente ou quociente intelectual. Antes se ouvia muito falar disso. No meu tempo, né? Final dos anos 60, 70, 80, 90, falava demais. Mas de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, não se fala mais de QI.
fala de que é coeficiente emocional, porque hoje praticamente só se fala dele. Tá ali o jovem Robson de Souza, né? Jovem, gente. Quem é jovem, quem é jovem é jovem, quem é velho é velho. É paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Esse é o jovem, não. Quando você se dirigir ao irmão Robson, diga jovem Robson, né? E ele vai, ele igual Kleber, jovem Kleber, ainda que tá com essa barba bonita que nem Nabucodonosor tem, né? O jovem William de Souza e William Carvalho. Então todos aqui são jovens, né? O único velho mesmo, graças a Deus, sou eu e não me queixo. Vamos lá. Vamos ao quociente emocional. Se fala demais disso hoje, demais, né? Inteligência Tá em qual artificial. parte? Estamos na página 21, meu irmão. 21, no parágrafozinho que fala de quociente, desculpe, quociente intelectual e quociente emocional. Estamos falando sobre o período pós-moderno que a apologética está vivendo. Ok. As disciplinas chaves da pós-modernidade são a informática e a psicologia. Pensam em duas ciências que estão nas redes sociais, estão na boca do povo, estão aí dominando fortissimamente. Informática e psicologia. Chegou a nossa professora, irmã Meire, né? Uma Meire ataca de tudo, de professora, de house cleaner, de ama de casa. Olha, a Meire tem várias profissões, né? Ela é multifacética, né? Tem várias faces. Vai deixar quieto. Isso aí é entre ela e o esposo dela, irmão Gil Kleber. Mas graças a Verdade, Deus, pastor. Ai, sim. Verdade, pastor. Já terminei de fazer o jantar, já limpei a cozinha, agora eu vou estudar. a senhora funciona tipo essas formiguinhas atômicas, né? 48 horas. O dia para a senhora não tem 24, tem 48 horas. O meu tem 24 e olhe lá, não quero ter 48 não. Meu Deus, para minha esposa o dia dela tem 50. 50 horas. Mas vamos mudar de assunto porque isso aí me dá crise, me dá vontade de surtar. Mas vamos voltar para o período pós-moderno. Muito se fala hoje de informática, muito se fala hoje de psicologia. Por quê? Porque a informática é a que é uma ciência que domina os telefones celulares, os computadores, os tablets, os iPads. Irmão, se a gente ignorar o domínio da informática, temos que ser muito loucos. E outra coisa é a psicologia. Nunca se falou tanto de psicologia como se está se falando ultimamente, né? E se usam termos que nenhum de nós há uns 20 anos atrás ouvíamos, como neurociência. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Neurociência. Há 20 anos atrás ela era desconhecida, hoje está na boca de todo mundo. Né? Inteligência emocional. Quem ouviu falar disso? Há 20 anos não se falava. Tudo isso são derivações ou inovações, ou por que não dizer, modismos desenvolvidos dentro da psicologia. Isso porque o presente e o futuro nos aguarda, são de pessoas que demonstram problemas psicológicos. Por que eu estou dizendo isso? Nunca se viu tanta gente com ataque de pânico, ataque de ansiedade, como estamos constatando nos últimos 10, 15 anos. É impressionante. Até cristãos estão sendo vítimas de ataque de pânico, ataque de ansiedade. Alguns, infelizmente, chegam a um extremo que acabam suicidando-se, tirando a sua própria vida. Não sei se vocês que estão informados, os jornais americanos estão volta e meia trazendo relatórios ou narrativas de pastores que estão se suicidando, uma coisa que nunca se ouviu falar. Hoje você pega um jornal americano, um pastor fulano de uma igreja tal, de uma cidade tal, tomou um tiro na cabeça e pronto. Estranho.
Isso nunca havia acontecido, mas de uns anos para cá, de 10 anos para cá, nós estamos presenciando esta agressão, se assim posso dizer, por causa do aumento dos problemas psicológicos e também espirituais. Voltando lá no texto da apostila, a grande tendência que ao mesmo tempo é o grande perigo da pós-modernidade é a mentalidade virar emoção romanticista. Os dois extremos são o homem que só usa o raciocínio, a razão e aquele que só utiliza das emoções e é dominado por elas. No meio de toda essa confusão que estamos vivendo, também estamos vivendo dois extremos emocionais, né? As pessoas que só sabem o raciocínio, razão, para explicarem as coisas do dia a dia, e outras que só usam as emoções e por elas também são dominados. Aí nós vemos umas, ah, vamos dizer assim, uns resultados bem curiosos através de algumas manifestações que estão dominando o mundo moderno e até mesmo afetando a questão da defesa da fé. Olha essa palavrinha estranha aí, ó. Holismo. Já ouviram falar? Já leram essa palavra em algum lugar? Holismo vem de holística. Vamos explicar aí. Holismo é o conhecimento do todo, não é conhecimento de tudo. Quero deixar bem claro, né? Conhecimento de tudo seria pantilonismo, mas aqui é holismo. É um conhecimento do todo. Vamos melhor avançar aqui. Não dá para se tratar um problema analisando só uma área. É preciso levar em consideração o todo, o globo. Não posso analisar uma pessoa só cognitivamente ou intelectualmente, mas também emocionalmente, no contexto cultural e religioso. O mundo caminha para as tendências emocionais. Os argumentos racionais, provas arqueológicas, apego à razão que caracterizava o homem moderno era iluminista. E as grandes descobertas, industrialização. Dão lugar às emoções. A grande característica da pós-modernidade não é a razão. Olha que interessante isso. Mas o emocional, que gera o abstrato, o volúvel, a subjetividade. E o mais estranho, irmãos, entendam isso está afetando a igreja. As pessoas hoje se dão mais ao luxo de serem tocadas e manipuladas pelas emoções do que motivadas a usarem a razão. Opa, há algo errado em usar a razão ou há algo errado em usarmos as emoções? Não. A questão são os extremos, os excessos, os exageros. Houve um tempo que se usava muito a razão, tempo dos iluministas, século XVII, XVIII e XIX. A época da Revolução Francesa, por exemplo, o homem era só o iluminismo, era só o intelecto. Mas agora estamos vivendo um outro extremo totalmente diferente e radicalizado. O homem hoje é muito emocional. E o mais triste é que vimos isso na Igreja de Cristo. Se ensina muito pouco a palavra de Deus. Quando se ensina muito pouco a palavra de Deus, as pessoas, os cristãos, são facilmente manipuladas na sua fé. Quando temos a razão e a fé juntos, ou seja, as emoções também, com base nas escrituras, esta capacidade de manipulação, ela quase não existe, ou seja, nenhuma pessoa vai nos enrolar, nos enganar facilmente. Mas hoje, pelo fato que o povo pouco estuda, pouco lê, pouco se dedica a uma vida de oração, como é fácil chegar uma pessoa de boa lábia, de boa fala,
de um bom discurso, toma o púlpito e aí começa a trabalhar, em alguns casos, com um jogo de manipulação assustador. E as pessoas vão, porque as pessoas estão emocionalmente machucadas, emocionalmente fragilizadas, outras estão vivendo profundas carências afetivas. E aí é fácil, né? Os manipuladores, os aproveitadores entram em cena para fazerem uma tremenda de uma desordem. Então, irmãos, hoje vivemos uma época altamente perigosa, tão perigosa que a fé cristã está como uma peça de um jogo de xadrez no tabuleiro, ao ponto de sofrer checkmate. Mas a nossa fé não pode ser ameaçada a este ponto, uma vez que nós temos a palavra de Deus, a oração e o Espírito Santo para nos manter a nós afirmados na rocha e sopre o vento que soprar. Não temos razões de nos abalar indo-nos para a esquerda ou para a direita. Mas observe isso aqui, olha. Ah, os princípios da Bíblia são supraculturais. O que quer dizer supraculturais? Estão acima de qualquer cultura. Hoje, repito, estamos vivendo a cultura do emocionalismo, certo? Mas os princípios da Bíblia superam a tudo que está sendo realizado no dia de hoje. Sim, minha irmã Meire, por favor. O pastor, o senhor está falando sobre que hoje não se ensina, né? Realmente, hoje, quando eles vão também até num púlpito, eles pedem, nem precisa de abrir a Bíblia. Já para mim, quando começa assim, para mim já não dá. E hoje também, eu não sei se o senhor tem visto, e os irmãos que estão na classe, hoje também não se exortam a igreja hoje. Hoje está assim, a porta é larga, vem e fica como está, e assim nós vamos. Eu não sei se o senhor tem visto assim também, porque aqui no estado de Massachusetts é demais. Parece que não tem para onde a gente correr mais. Fica tranquila, minha irmã. Aqui tá dando de goleada. Não. Aqui, se a gente for colocar o marcador para fazer uma disputa, olha, acho que a Flórida está batendo de 60-0 de Massachusetts. Que isso, pastor? Não estou exagerando uma só palavra. Entende? Eu não tive a felicidade, não tive, digo eu, na minha experiência, de encontrar uma igreja brasileira aqui em Orlando equilibrada. Não consegui, não consegui. Nós não vou entrar em detalhes, nós viajamos, ou seja, visitamos várias igrejas. Quando chegamos aqui, não estamos procurando igreja perfeita, não existe igreja perfeita, porém, igreja bíblica está muito difícil. Bíblica. Tem igreja para todos os gostos. Mas o que a mim, minha família, nos satisfaz nisso, nós somos exigentes. Igreja bíblica. E aqui não encontramos nenhuma igreja brasileira. Não estou julgando nenhuma delas, entendam bem isso. Não estou julgando nenhuma igreja aqui na cidade de Orlando, mas não encontramos. Que venha nos alimentar, nos satisfazer, nos dizer: caramba, entramos aqui, nos alimentamos e saímos satisfeitos. Não encontramos. Nos esforçamos, fizemos a nossa parte e hoje estamos numa igreja americana pequena, de 60, 70 pessoas. Estamos felizes, estamos contentes, nos alimentamos, né? Não ouvimos abobrinha, palhaçada, como infelizmente hoje está muito normal nas igrejas brasileiras e hispanas. Não digo que nas americanas não tem também, eu já estive visitando e já vi algumas coisas estranhas, mas infelizmente aqui é assustador. Aqui
é assustador. Então, se a senhora passasse aqui 2 semanas e visitasse 3 igrejas, a senhora ia entender o que eu estou falando, entende? Se a senhora está dizendo que Massachusetts está complicado, aqui então, o- misericórdia. Então, Muito fica tranquilo. complicado. É, aqui tá, né, amor? Muito complicado. Muito difícil aonde nós vamos. E a tendência, irmã, é o cerco fechar. Cheguei a dizer algum tempo atrás para um grupo de pastores, eles me chamaram de louco. Não, vai chegar um tempo que a gente não vai conseguir se congregar. Não porque a gente não queira, é porque não vai ser mais possível devido aos níveis de absurdices que estão acontecendo num bom número de igrejas. E as igrejas bíblicas, as que sobreviverem, serão consideradas anormais, né? Uhum, Porque, uhum. porque hoje o que é absurdo, o que é errado, o que é equivocado, o que é escandaloso, está se tornando normal, normal, entende? Mas glória a Deus, o importante é olharmos para frente, olharmos para Jesus. Estamos vivendo dias difíceis, vão piorar mais. Então, se alguém está pensando que a coisa vai melhorar, não se engane, não, vai piorar muito. 2026 vai ser um ano de chorar. Que isso, pastor? Vai ser um ano de chorar muito, lágrimas amargas. Porém, temos uma grande convicção, uma grande certeza que no meio de tanta confusão, de tanta bagunça, de tanto caos, temos a poderosa mão de Deus nos sustentando, nos amparando, nos protegendo, guardando a nós, as nossas famílias, e temos a palavra de Deus como âncora segura. Isso que me conforta, meus irmãos. Se eu for olhar para o que vai vir neste mundo ainda, antes da igreja sair desta terra, meu Deus, eu entraria em parafuso, teria crise de pânico todos os dias e dizer: o que é que eu estou fazendo nessa vida? Mas graças a Deus que estamos aqui é para sermos sal da terra, luz do mundo, lutarmos o quanto podemos para fazermos diferença, defender a nossa fé, não é? Não nos dobrar diante de ofertas, não negociar princípios e mantermos-nos firmes na presença de Deus. É fácil? Nem um pouquinho, mas Deus nos dará forças, nos dará graça, não é? E vai honrar a nossa fé e a nossa perseverança. Então entenda isso aqui, ó. Cabe a nós desnudá-lo e revesti-lo. Por quê? Porque, como eu já falei, os princípios da Bíblia são supraculturais. Não dependem da cultura, não dependem do momento difícil que estamos vivendo. Bem vestido da cultura semita daquela época, cultura, né, que os israelitas receberam do próprio Deus. Cabe a nós desnudá-lo e revesti-lo, aplicando aos nossos dias, interpretado. Há vários exemplos dos princípios bíblicos. Lá na outra página, na 22, no pós-modernismo, o sentido do texto não reside no próprio texto, mas em quem interpreta a leitura. Há lugar para a subjetividade e livre interpretação. Dentro dessa liberdade, cada um dá sua própria interpretação. Essa é mais uma tendência pós-moderna. Os filmes já não têm mais um final determinado, nem os livros um final feliz. Fica a critério do espectador explorar o final. E isso está acontecendo aonde? Na igreja. Ah, na igreja a gente não está vendo ordem, não está vendo decência. Acontece cada coisa que a gente menos espera. Entende? A casa de Deus, que deveria ser um local de ordem, de decência, saber que a gente vai começar e saber o que vai terminar, mas não. Hoje em dia a gente se surpreende. Não estou aqui criticando as igrejas, não. Estou afirmando algo. Bendita aquela igreja que ainda está lutando para se manter. E as que estão lutando para se manter, essas sim, vão ser alvo de críticas, alvo de perseguições, alvos de calúnias e falatórios, mas é totalmente normal, né? Porque, como luz do mundo, temos que fazer essa diferença. Virando a página 23,
fim de milênio. Aí não é um milênio bíblico, mas de um período de 1000 anos que tem envolvido a questão da apologética cristã. Estamos vivendo em nossos atuais dias o que podemos chamar de período pós-moderno. Esse pós-modernismo que tem avançado em nossos dias caracteriza-se pela secularização da cultura ocidental, alto desenvolvimento da cultura, da ciência, da consciência, da modernização e da tecnologia industrial. A pós-modernidade também se caracteriza pela urbanização acelerada, o crescimento da população e os meios de comunicação de massa como os mais importantes. Há 10 anos atrás, não existia uma poderosa influência que hoje temos de um braço das comunicações chamado redes sociais. Irmãos, é assustador o crescimento das redes sociais, sobretudo Facebook, Instagram, YouTube e X. Não tem ninguém na face da Terra, eu conheço poucos, né? Que não tenham pelo menos uma dessas redes sociais. Uma, pelo menos. Se o camarada não tem Facebook, ele vai ter Instagram. Se ele não tiver Instagram, ele vai ter YouTube. Se não tiver YouTube, vai ter X. E assim por diante. Eu, por força do trabalho da nossa escola teológica, da nossa universidade, somos obrigados a lançar mão de todas as redes sociais para divulgar, para pregar, para falar de Cristo, para falar também do conteúdo, daquilo que cremos pela palavra de Deus, daquilo que ensinamos pela palavra de Deus. Então, o nosso caso não é uma escolha, é uma necessidade para fazer com que também o reino avance. Mas tem pessoas que usam exageradamente e desnecessariamente as redes sociais e aí ficam escravos das redes sociais. Nós temos que ter em consideração que as redes sociais são uma tremenda ferramenta para o crescimento do reino. Nunca elas devem ser nunca devemos ser escravos delas, né? E alguns ficam viciados, que é o pior de tudo, né? Vejo jovens aí ficam 4, 5, 6, 7, 8 horas paralisados diante de uma tela de um computador, de um tablet ou de um telefone celular. Fazendo o quê? Interagindo via redes sociais. Aquela coisa que era normal, né, nos anos 90, a rodinha de amizade, aquele grupo que se sentava na beira de uma fogueira, né, com a Bíblia na mão para cantar, para orar, para compartilhar. Tá difícil hoje. Observa, né? Em qualquer igreja, você vê lá o grupo de jovens adolescentes, faz uma rodinha. O que eles estão fazendo? Ó, impressionante. Cada um na sua, cada um no seu isolacionismo. Isso tem um lado pernicioso, um lado ruim, um lado negativo? Com certeza, irmãos. Irmãos, nós não sabemos, como seres humanos, termos equilíbrio no que Deus deixou para nós melhor usarmos em prol do crescimento do Evangelho. Ou seja, não sabemos usar as bênçãos, porque eu entendo que redes sociais, tecnologia, são bênçãos, desde o momento que não sejamos amarrados, escravizados, totalmente dependentes. Nós temos as redes sociais, trabalhamos com redes sociais, mas temos a visão exata, o foco é para focar o reino, divulgar o reino, trabalhar com o reino, ensinar sobre o reino, despertar sobre o reino. Agora, infelizmente, há um bom grupo de pessoas que não entendem
desta forma, estão fazendo um péssimo uso das redes sociais. Para o cristianismo, continuando aqui na nossa apostila, o período da modernidade foi devastador. Muitos cristãos se desviaram a cada dia que se passava. Pessoas em grande número se tornavam ateus. E as igrejas, não sabendo como lidar com esta realidade, não se preparou para o presente de hoje. Resultado, com a chegada do pós-modernismo, foi se tornando fria. Olha que fato. Eu observo que as igrejas hoje perderam o foco de como lidar com o ser humano. Me perdoem a franqueza, a maioria, não estou dizendo todas. 80% perderam. Perdeu. Eu vou dar aqui um exemplo. Se entra na nossa igreja ou nas nossas igrejas um grupo de pessoas diferentes, diferentes como? Tatuadas da cabeça ao pé, cheio de piercing nos ouvidos, nas sobrancelhas, no nariz, nos cantos da boca, debaixo do queixo, na bochecha. Como é que nós vamos lidar com essas pessoas? As pessoas que entram na igreja como gays, desmunhecando, homossexuais declarados, lésbicas, prostitutas. Como é que a igreja vai saber lidar com esse tipo de pessoas? Vou dar uma resposta um pouquinho triste, irmãos. A maioria não vai saber lidar. Vai simplesmente ignorar estas pessoas. Em alguns casos, vai até fazer uma expressão assim: meu Deus, o que é isso? Está repreendido, sai daqui, em nome de Jesus. Eu vi isso há 3 semanas atrás numa igreja brasileira aqui, num culto de meio de semana. Eu fiquei assustado. Entraram, estava claro, na cara, 2 prostitutas, 3 lésbicas e 2 gays. Ah, e 2 motoqueiros, todos tatuados e de piercing. Qual foi o comportamento da igreja? Simplesmente fingiu que eles não estavam ali. E já tinha 2 diáconos que eu observei que estavam olhando com cara feia, como querendo dizer: o que estão fazendo aqui? Erraram a porta? Não erraram a porta. Entraram e foram na porta certa. O problema é que não houve amor de Cristo naqueles corações e a graça de Deus para saber cuidar e lidar com aquelas pessoas. Então, nós vemos isso hoje em mais de 80% das igrejas. Me perdoe, meus irmãos, a sinceridade. Se entra esse grupo da sua igreja, eu não vou dar essa resposta, porque você conhece a sua igreja um pouquinho. Como é que a sua igreja lidaria com essas pessoas? Não posso dar essa resposta. Você sabe. Bendita é aquela igreja que está se preparando para cuidar dessas pessoas, para lidar com essas pessoas. Mas eu vou dizer, sem medo de errar, 80% das igrejas não sabem lidar com essas pessoas, não sabem cuidá-las e, pior, não sabem nem como recebê-las. Ô, E elas, pastor, e elas acabam morrendo. Sim, minha irmã. eu penso assim, se não está dando conta de cuidar nem das que estão lá dentro, lá, Senhor, como que vai mandar os que estão lá fora para... Eu falei para um pastor, falei, pastor, se o senhor não tá dando conta nem do que está aqui, eu falo para o senhor com muito respeito. Como que Deus vai mandar mais para aqui? Porque não faz sentido. Aí eu pergunto, irmãos, como é que fica essas pessoas que precisam da salvação, que buscam a Cristo? Porque eu já vi, tenho visto gays que vão para a igreja, não precisa ninguém convidar, vão lá, é o Espírito Santo que as move. Como é que a gente vai cuidar das lésbicas, das prostitutas? Vamos dizer: não, aqui não é o seu lugar, procura outro. Que isso, irmãos? A igreja se tornou o quê? Inclusiva ou exclusiva? Parece que ela é hoje exclusiva. Não, é só gente boa que está aqui dentro. É só gente sarada, gente curada, gente cheia de fé e cheia do Espírito Santo. Meus irmãos, para com isso. Igreja é lugar de gente doente. Hã? Já disseram que igreja é hospital. Não, igreja não é hospital. Preste atenção. Igreja não é hospital. Igreja é lugar de entrar gente doente para ficar curada. E às vezes, em um hospital, as pessoas passam a vida inteira doentes.
e não são devidamente curadas. Concorda comigo? Tem gente que entra no hospital e não sai curada. Mas a igreja, por isso que a igreja não é hospital, não pode ser hospital. Ela é lugar de passagem. O doente entra para ser curado. Mas parece que em algumas igrejas o doente entra para ficar mais doente ainda. Se não sai, pior. Então, que Deus tenha misericórdia. Eu falo isso com dor no coração. Fico triste, fico angustiado. Em alguns casos eu fico chateado e irado. Aqueles pastores que eu tenho um pouquinho de intimidade, eu não poupo eles. Não, eu sou, infelizmente, não é que eu seja um João Batista da vida, mas eu falo com certa dureza. Irmãos, o que é isso? Isso é ser pastor de igreja. Não dá um pouquinho de consideração a esse tipo de pessoa? Ou você quer ser um pastor de nome, de aplauso, ou um pastor de exclusividade? Não. Hoje os pastores querem exclusividade, só as quatro paredes, só gente boa. Esquecem que a igreja é de inclusividade, é de pessoas rejeitadas, é de pessoas que não valem nada para a sociedade. Você no passado era uma pessoa, não vou entrar em detalhes. Hoje você é outra. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus olhou para você e para mim com misericórdia e graça, nos perdoou, nos deu oportunidade de entrar na Sua presença, nos deu oportunidade de entrarmos numa igreja. Deus usou de misericórdia, usou pessoas dentro da igreja ou das igrejas que nos receberam e nos deram devido cuidado. E estamos hoje, pela graça de Deus, não porque sejamos merecedores disso, estamos curados. Ou pelo menos acredito que todos nós aqui somos gente curada, gente sarada, emocional e espiritualmente. Mas e as pessoas que estão querendo entrar na igreja? E as pessoas que estão à margem da igreja, do lado de fora da igreja? Irmão, isso é escandaloso. Eu não gosto de falar deste assunto, embora ele está fortemente ligado ao comportamento desse final de milênio. Estamos vivendo hoje uma igreja exclusiva, não inclusiva, e isso está muito entristecendo o Espírito Santo, atrapalhando a pregação do Evangelho e distorcendo a natureza da defesa da fé cristã, que todos nós deveríamos defender com alegria, com prazer, com boca cheia. Eu defendo o que eu creio, mas parece que dá às vezes a impressão que nós estamos defendendo alguma coisa que não faz sentido. Vamos lá, continuando? Como já falei, para o cristianismo, o período da modernidade foi devastador. Muitos cristãos se desviaram a cada dia que se passava. Pessoas em grande número se tornavam ateus em igrejas, não sabendo como lidar Pastor, com essa realidade. Sim, só uma observação ali. passa. Eu presenciei, na verdade, uma situação bem dentro do que o senhor mencionou ali. Eu Bem cresci na. constrangedora. Olha, na verdade, eu era bem jovem na época, eu ficava até meio sem entender a situação. Eu cresci numa igreja muito grande. O templo era muito grande. E a gente tinha ali, ó, de repente aparecia. Chegava muita gente e saía muita gente, porque era Yeah. sede. Então a gente não sabia se era a gente simplesmente desviando, né, do caminho ou indo para as congregações locais. Até que chegou um indivíduo lá que ele era visivelmente homossexual. O trejeito, ele tinha um comportamento que não precisava de chegar lá e perguntar. Mas aí o pessoal ainda ficava naquela, não é, tá fazendo o que aqui, não sei o quê. Até que um chegou lá e estava participando já de algumas coisas na igreja, porque ele era um pianista grade A. Ele era realmente muito bom, passou a lecionar para os irmãos lá. Até que chegaram um dia e perguntaram, e aí, qual que é e tal? Ele falou, sou mesmo e tô aqui porque eu quero deixar de ser, eu tô procurando ajuda, eu tô procurando uma saída para isso daí. Mas eu não me lembro. A questão é, a igreja não teve um suporte para dar. Isso há 15,
talvez 20 anos atrás. Eu era Meu jovem na época. Deus. Uau, Mas uau. a igreja nessa época, eu não sei como é que está lá hoje, porque eu vim para os Estados Unidos, mas na época a igreja não teve condição nenhuma para oferecer um apoio para esse rapaz. E que depois de mais alguns anos ainda para frente, ele permaneceu lá por um bom tempo. E de alguns anos para frente ele simplesmente sumiu. Presumo que tenha se desviado do caminho que ele estava tentando buscar. Então, realmente, essa questão não é nem uma questão só de preconceito, porque tem realmente preconceito muito grande no meio evangélico. A gente visualizar alguns pecados como algo nojento, isso daí é um absurdo. O que, no meu ponto de vista, não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Yeah, Eu tenho o meu, ele yeah, tem o dele. Eu tenho a minha fraqueza. Esse sujeito tem a fraqueza dele, que é diferente da minha, mas não é nem melhor nem pior. com Mas certeza. visualizar dessa forma na época não era visualizado, mas muito menos ainda preparo para lidar com esse tipo de situação. E aí o preço, né? Uma alma que vale mais que o mundo inteiro. O irmão tocou uma tecla agora muito delicada. Preparo. As igrejas hoje estão preocupadas, com todo respeito, não se sintam ofendidos. Pode ser que a sua igreja seja assim. Muito preocupada com eventos. É errado fazer eventos? Não é errado. Agora, o que estamos vendo é um excesso de eventos. Uma igreja preocupada com as quatro paredes. A palavra igreja vem do grego, eclesia, saídos para fora. A igreja hoje criou uma mentalidade assim, ó. O pecador tem que vir para a igreja. Não é errado. A igreja tem que sair para buscar o pecador. A luz da Bíblia é o correto. Eu, sem querer querendo, ofendi a mais de 57 pastores há 2 meses atrás aqui na Flórida, num congresso de evangelismo. E aí me deram a oportunidade para eu falar um sábado e um domingo. Ok. Aí o Espírito Santo falou: você vai falar um pouco pesado, porque o povo daqui não está nem aí para ganhar almas. São preocupados por fazer eventos. Ok. E o que vai acontecer? A porta vai se fechar para você completamente. Estou bem. Não tem problema. Se eu estou trazendo a verdade que incomoda, porque a verdade, irmãos, ela incomoda, confronta, ela traz à tona a ferida, entende? Não deu outra. Falei a 57 pastores, no final, todos chateados. O que é isso, pastor? Só veio aqui nos detonar? Veio aqui nos apontar o dedo? Não. Eu vim aqui da parte de Deus, fui convidado e aqui eu estou trazendo o que Deus colocou no meu coração. Aqui é um grupo de responsáveis. Vocês são todos. Irmãos, eu nunca falei isso na minha vida para nenhum grupo de pastores. Vocês são todos irresponsáveis. Vocês têm nome de pastores para sustentar o quê? Para ostentar nome, título, fama e poder. Vocês querem promover a vocês mesmos e não o reino. Rapaz, eu vi dois ali que parece que iam levantar ou uma pedra ou uma escopeta para me acertar. Mas Deus estava me dando graça. E por fim, o diretor do evento disse: irmão, lamentavelmente, o irmão jamais vai poder voltar num outro evento igual ao nosso. Graças a Deus. A parte que me cabia fazer está aqui, ó. Estive aqui 2 dias incomodando vocês, né? Aí, eu sou pior que João Batista. Graças a Deus. O único detalhe é que vocês não conseguiram cortar a minha cabeça. De João Batista foi cortada, mas a minha saiu ileso. Mas criou um mal-estar tremendo. Sabe por quê, irmãos? Hoje é como o nosso irmão William Carvalho falou: as pessoas têm pecados de estimação. Tem igrejas que aprenderam a cuidar de pecados de estimação. Sabe aquele cachorrinho, aquele gatinho, aquela mascota, né? Que o camarada tem aquele carinho, aquele cuidado. Tem igrejas que hoje tem essa mascota, esse pecadinho de estimação. Eu vou usar pecadinho para ser educado e carinhoso, né? Mas quando se fala a verdade, se ofendem, se entristecem. A igreja hoje está preocupada em ganhar almas? Não está preocupada. Vocês vão ser abertos, irmãos. Hoje é a igreja que está preocupada em sair na rua, falar com prostituta, falar com drogado. Tem, pastor? Tem, claro que tem. Mas de 10, me mostra quantas? 2 ou 3. De 10, anota aí, de 10, 2 ou 3 como muito. Você vai ver uma igreja fazendo esse trabalho que agrada o coração de Deus. As demais estão todas preocupadas com 4 eventos, das 4 paredes, porque o ideal delas é o quê? É o conforto, é a zona de conforto. Porque sair, irmãos, mexe com as trevas. Sair mexe com demônios. Sair mexe com o próprio Satanás.
E tem pastor que não quer mexer com o diabo, não. Tem pastor que tem medo de endemoniado. Endemonia um camarada na igreja, é o primeiro a sair fora. Irmãos, é pesado o que eu estou dizendo, mas é uma verdade. A fé cristã está sendo escandalizada, está colocada em jogo, num paredão. Como é que eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não estou fazendo um papel de um cristão como ganhar almas? Se eu digo sou um cristão, mas eu não ganho almas, tem alguma coisa errada na minha vida. Ou eu estou brincando de cristão, ou eu estou zombando de Deus e zombando da sua palavra. Alô, irmãos, estão me entendendo? Se eu digo que eu sou cristão e eu não ganho uma alma, pelo menos por ano, ou eu estou brincando com Deus, ou eu estou zombando com Deus e com a palavra. Então, que Deus nos ajude a olharmos para nós e dizermos: Senhor, ajuda-me a ser cristão. Eu preciso ganhar pelo menos uma alma, porque eu ganhando uma alma, eu estou provando que eu estou defendendo o que é correto, que é a fé. Isso é apologética. E muitos de nós não estamos fazendo isso. Nada, zero. Se você não fez em 2025, se eu não fiz em 2025, ó, o ano está acabando. Que Deus tenha misericórdia. E a coisa que eu fico um pouco chateado, irmãos, quando está chegando no culto de virada, aquela festa, culto de virada. Isso, ei meu Deus, louvado seja Deus, povo alegre, vamos comer, vamos orar, vamos louvar. Quando chega dia 1º de janeiro, Senhor, estamos aqui, eu te prometo, eu vou ganhar 52 almas, uma por semana. Senhor, eu vou jejuar como eu nunca jejuei, vou ler a tua palavra, vou entrar até numa escola de teologia, e eu vou ser santo, santo, santo. Ei, mentiroso! Chega em 31 de dezembro de 2026, está pior do que entrou o ano novo. Irmãos, vamos assumir quem somos, em nome de Jesus. Pastor, o senhor está falando para alguém? Eu estou falando para mim. Hoje eu estou pregando para mim, gente. Eu não estou pregando para vocês, não. Estou pregando e ensinando para mim. Que Deus nos ajude, que Deus me ajude, Luiz Prestes, porque, olha, às vezes eu paro, sento. Senhor, eu não estou fazendo nada. Tem misericórdia de mim. Ô, pastor, eu vejo hoje em dia também, após o culto, ou durante o culto, nem apelo faz mais. Não, irmão. Irmã, fica calma. Tem igrejas que é pecado fazer apelo. Meu Deus, eu fico, meu Deus. Eu fui numa igreja em Connecticut, quando terminei a mensagem, fui fazer o apelo, o pastor cortou o som. Mas o que houve? Falhou meu som? Não, aqui não se faz apelo, não. Meu Como é que é? Aqui não Deus. se faz apelo, não. Apelo aqui ofende as pessoas. Que isso, pastor? Eu não entendi nada. Cortou o som. Uma boa em Hartford. Mas Cortou por numa que boa. motivo ofenderia alguém fazer um apelo, gente? Meu irmão, pergunta ao pastor. Eu perguntei, ele não me respondeu. Bom, eu tive esse debate numa das igrejas que eu frequentei, que parou de se fazer um apelo, e tinha Rapaz, alguns pastores que, poxa, e ficavam cobrando aquilo dali enquanto a presidência não queria. E aí vieram só discutir, falando, não, é porque é o seguinte, a gente faz apelo todo culto e ninguém vem aqui à frente, ninguém aceita. Então, assim, se alguém tiver interesse, que procure o pastor. Faz. Mas como assim? não, O apelo tem que ser feito. Se a Que gente como, passar o ano inteiro fazendo apelo e que no, uma alma vier em um culto só e aceitar, qual que é o preço daquilo dali? Uhum. Que fé fizesse apelo todos os dias e que ninguém aceitasse, continua E fazendo. a, A oportunidade, a porta tem que estar aberta. A gente tem que estar mas hoje, indo atrás. hoje tem coisinhas que parecem na cabeça de alguns líderes estão trazendo ofensa. Na verdade, estão ofendendo ao Espírito Santo, estão ofendendo a palavra de Deus. Entende? Irmão, nós estamos vivendo o pior momento da igreja de Cristo na face da terra. Mas sabe o que me consola em tudo isso? É que Jesus está às portas. O arrebatamento está aí. Tá? Eu estou preparado? Cada um de vocês estamos preparados? Temos que batalhar por isso, gente. Nos preparar. Muita gente está aí no bem bom pensando: vou subir com Jesus, vou sair dessa terra, vou ser arrebatado. Mentira! 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 Quando acontecer, a ficha vai cair. Falei: opa, o que estou fazendo aqui? Fiquei para a tribulação. E aí? E agora? Como é que vai recuperar o tempo perdido?
entregando a própria vida, derramando o seu próprio sangue. Aí vai valorizar o tempo perdido. Aí vai se arrepender. Gente, sabe qual é a igreja mais arrependida que vai estar sobre a face da terra? A igreja que ficar depois do arrebatamento. Essa vai ser a igreja mais arrependida de todas as. Vai ser um avivamento, olha, tremendo. E é tão interessante, pastor, que às vezes as pessoas ficam esperando só quando a igreja for, que aí Cristo vai vir e tal. E o Senhor pode voltar para mim essa noite. Claro. Ó, E hoje podemos eu estava. terminar essa aula e alguns de nós aqui amanhã de manhã já não está mais. Aí eu vou receber notícia. William de Souza, cheio de vida. Isso aqui é só uma hipótese, pelo amor de Deus. Cheio de Ai, meu vida, Deus! cheio de saúde. Tava lá, num soninho bonito. Daqui a pouco, tum, foi embora. Ah, irmão Robson ficar louco. Meu William não pode ir embora. Não, o que é isso? Irmãos, quem somos nós para dizer que não vamos embora? Não, entre o William e o pastor Luiz Prestes, quem tem que bater as botas mais rápido é o pastor Luiz. Tá mais velho, tá com alguns probleminhas, então, por lógica, tem que ser ele. E o William não, o William tá cheio de saúde. Irmãos, nenhum de nós temos a capacidade de dizer, eu amanhã vou acordar. Eu, antes de terminar o dia, oro e falo, Senhor, se agradar ao teu coração, eu abrir os olhos amanhã de manhã, eu estarei sendo privilegiado e abençoado demais. Aí quando eu acordo, 5 da manhã, 6 da manhã, eu obrigado pelo presente, pude acordar de novo. Irmão, tem gente que não abre os olhinhos, não. Vai fechar o olhinho agora, daqui a pouquinho, daqui a pouco chega lá no meio da noite e vai embora. E aí? Quem somos nós para dizermos que amanhã ou depois da manhã estaremos aqui? Não somos nada. Como diz a Escritura, a nossa vida é um vapor. Então, que Deus use de misericórdia para com cada um de nós. E tem muito crente aí, cheio de picuinha, brigando por aqui, brigando por acolá, preocupado com besteiras, preocupado com futilidades, preocupado com coisas que não tem nada a ver, ao invés de estar preocupado com a eternidade, preocupado em ganhar almas, preocupado em ser bênção, preocupado em edificar a vida do seu irmão. Meu Deus, que o Senhor nos ajude. Gente, eu estou pregando para mim, por favor, não se sinta ofendido, não. Estou pregando para mim. Ó, o Luiz Prestes está sendo hoje exortado pelo Espírito Santo, tá? Agora, se você quer tomar essa mensagem para você, glória a Deus. Mas nós não estamos em sala de aula, claro, e estamos aprendendo que essa questão de defender a fé hoje está bem complicada, bem complicada. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Com o florescimento da cultura, do saber e da ciência, as pessoas foram adquirindo uma visão mais aberta, mais crítica. Isso é normal. Quanto mais eu aprendo, mais abre o meu panorama, abre mais o meu entendimento. Na verdade, eu acredito que você, lá atrás, quando não estudava a palavra de Deus, o seu entendimento era desse tamanho, concorda comigo? Era desse tamanho. A partir do momento que você começou a estudar a palavra de Deus, ó, seu entendimento começou a fazer isso. É uma coisa fantástica. Aconteceu e acontece com todo mundo. Todo mundo. E quanto mais a gente estuda, ora e busca a Deus, ó, nosso entendimento vai tomando um tamanho enorme. E aí as pessoas pensam, e você está pensando que é melhor do que eu? Não, não se trata disso. Se trata que estamos crescendo. E quando alguém diz a nós que estamos nos comportando melhor do que o outro, sabe o que é? Isso quer dizer, é um sintoma que nós estamos crescendo, que as pessoas estão vendo em nós diferença, que nós não somos mais iguais à maioria. A maioria é tudo igualzinho, tudo carinho igual, tudo fala da igual, a mesma coisa, gesticula da mesma maneira. Mas no momento que eu ganho o conhecimento da palavra de Deus, eu já falo diferente, já me comporto diferente, já tenho atitudes diferentes. Aí vai dizer, o camarada ficou besta. Por quê? Porque está estudando a palavra de Deus. Não é questão de ficou besta ou coisa parecida. É que ele está fazendo diferença. Que o Espírito Santo, na sua vida e na nossa, para a glória do seu nome, continue fazendo diferença. Você não pode ser igualzinho à maioria. Nós temos que ser diferentes. Temos que trazer a diferença em Cristo
Jesus. Com a Revolução Francesa surgiu no mundo o conceito de uma religião secular, ou seja, o ser humano organizado politicamente se bastava para solucionar seus problemas. A política cada vez mais estava se tornando antropocêntrica, ou seja, voltada para o ser humano. Estava abalada, portanto, a influência de um Deus sobrenatural controlando tanto o universo como o rei. Antes da Revolução Francesa, só para vocês entenderem, havia uma ideia que o rei de uma nação era colocado diretamente por uma ação divina, ou seja, ele era um instrumento de Deus na terra, como eram os profetas em Israel no Antigo Testamento. Mas esse conceito dominou por muitos séculos a cabeça de muitos países e soberanos europeus, sobretudo na Idade Média e na época do Renascimento. Começou a mudar a partir da Revolução Francesa, ou seja, a partir de julho de 1789, quando o povo heroicamente entra numa prisão em Paris, na França, arrebenta com aquela prisão chamada Bastilha e em seguida se move para o Palácio do Governo, o Palácio de Versailles, e conseguem derrubar o rei e a rainha da época, né? O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, que são posteriormente, meses depois, guilhotinados, ou seja, perdem a cabeça. Então, esse fato muda a história da humanidade de uma maneira bruta, drástica, dramática. Afetou o mundo inteiro, inclusive o nosso Brasil, inclusive a nossa cultura, inclusive a cabeça cultural e a cabeça dos nossos políticos. Mas eu não quero entrar nesse pormenor, porque a política brasileira hoje é uma das mais corruptas do planeta Terra. Ou seja, não aprendeu nada com as mudanças geradas pela Revolução Francesa. Mas voltando aqui à apostila, ó, a tendência do ser humano, isso é uma tendência, a partir do século VI, foi de se tornar autossuficiente e individualista. Por quê? A mentalidade da Renascença convertia-se racionalizar. O pensamento místico do existencialista ateu teve suas origens com um homem chamado Søren Kierkegaard, que viveu entre 1813 e 1855. Para o existencialista, a vida humana não pode ser reduzida a elementos rudimentares de biologia e atividade intelectual. Suas paixões são as que o tornam humano. Nietzsche chegou a declarar, convicto em suas ideologias, de que fora de si não havia nada. Ele disse, olha que Nietzsche foi um filósofo alemão, a loucura que ele disse: Deus está morto. O existencialismo tornou-se uma força questionadora dos valores da modernidade. Para os grandes defensores do existencialismo, o único sentido da vida reside no interior individual. Mas que loucura, né? Só o interior individual, mas se esqueceram de Deus? Claro, porque Nietzsche disse: Deus está morto. O homem necessita desligar-se das regras comuns, a aprender a viver só na interioridade de suas paixões, sem dar satisfações a esse mundo completamente sem nexo. Vivemos num mundo que não tem sentido, irmãos. Sem Jesus, este mundo não funciona, não tem razão de ser, e é o que nós estamos vivendo. As pessoas se drogando, as pessoas se entregando ao sexo ilícito, se entregando à violência, estão endemoniadas, estão vazias de Deus. E pasme, esse vazio de Deus também está invadindo igrejas, corações de pastores, de servos de Deus que antes eram fervorosos e agora estão se deixando dominar por esta moda diabólica e satânica chamada modernismo. O pós-modernismo é considerado a partir da data de 1950. Olha que interessante essa data. Vemos exemplos de mudanças ocorridas nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas a partir de 1950. Temos vários exemplos do pós-modernismo. A cultura hippie, lembra-se dos hippies?
paz e amor. Os hippies dominaram fortissimamente aqui este país a partir de 1950. A Europa foi tomada a partir de 1960. Eles desafiaram, né, os 4 pilares da modernidade, que aqui está escrito: a fé na razão, a fé no progresso tecnológico, a fé na ciência como substituto da religião para guiar os destinos humanos, e a fé no homem autônomo e autossuficiente, como ente capaz de resolver seus dilemas. Porém, bastou uma década, 10 anos, que loucura, para que esses hippies deixassem de lado esse estilo de vida, né? Foi na época que entrou aquele conjunto musical, aquele grupo, aquele quarteto, aquele que vocês devem ter ouvido falar, os Beatles, The Beatles. Quem já ouviu falar The Beatles? Isto. Eu tinha os meus 12, 13 anos de idade quando eles estavam fazendo sucessão, né? Dos 4, só 2 estão vivos, né? Que é John McCartney, se não estou enganado, e Ringo Starr, se não me engano. Os outros já faleceram, né? Já faleceram. Em outras palavras, eles duraram 10 anos, né? O mais famoso, aquele. Me esqueci o nome dele, que é casado com uma. John Lennon foi assassinado em 1980 em Nova York. Mas olha o que ele disse: os Beatles vão ser mais famosos do que Jesus Cristo. Nunca vão passar. Falou que já John era. Lennon falou isso 8 dias antes de receber um tiro na cabeça. Ele falou, na verdade, que os Beatles já eram mais famosos que Jesus Cristo. Mais famosos, Logo em mas ele seguida, eles acrescentou. tiveram vários shows cancelados aqui nos Estados Unidos, né? Que eles Yeah, estavam para yeah, fazer uma turnê aqui. Ele foi ter a ideia de falar isso num país que na época era extremamente cristão. yeah, E yeah, pouco tempo exatamente os depois anos. a banda faliu, né? Faliu, não, se separou, né? Brigaram. Yeah, E, yeah. e ainda um pouco mais tempo à frente foi assassinado por alguém que se dizia fã dele. Esse é o homem que quer se colocar acima daquele que conhecemos como o eterno, aquele que tem o controle da vida e o controle da história. Nenhum homem sai assim ileso se ele está se enfrentando com o Criador dos céus e da terra. Os filósofos iluministas diziam que a humanidade só faria grandes progressos quando a razão e o conhecimento se difundissem entre todos. A modernidade cristã em determinismo após em indeterminismo. Assim, a modernidade enfatiza propósito e desígnio. A pós-modernidade enfatiza a chance e o acaso. A modernidade estabelece uma hierarquia e a pós cultiva a anarquia, é o que nós estamos vendo hoje. Anarquia direto em todos os setores da vida humana. A modernidade valoriza os tipos. A pós-modernidade, o mutantismo, ou seja, a mudança de culturas e de hábitos. A modernidade busca o logos, que oferece o substrato do universo, expresso na linguagem. Após abraça o silêncio e rejeita o sentido e a palavra. Estamos vivendo hoje, então, o caos da pós-modernidade. As marcas do homem pós-moderno são altamente visíveis. São pessoas vazias, sem objetivos, acomodadas, levadas pelo modismo e pelo consumismo. São pessoas que também sofrem de culpa devido à decadência moral, sofrem de promiscuidade em todas as áreas em que atuam. Nesta pequena análise do homem pós-moderno, percebemos que seu progresso e conhecimento humano não os levaram a nada, só decadência moral, física e espiritual. Por mais rico que seja o governo federal, não conseguem extirpar, eliminar a miséria, o desemprego, as drogas, a violência, a depressão que tem levado muitos ao suicídio, até mesmo em massa, as guerras. Pelo contrário, parece que
tem aumentado a cada dia mais. O novo homem, que o niilismo, olha essa palavra estranha aqui, ó. Niilismo, que quer dizer nada existe. Sonhava, não aconteceu, ao contrário, tornou-se um primitivo e selvagem predador de seus semelhantes. O homem de hoje é inseguro e vazio, carente de Deus e solitário. Schwartz analisa que há um interesse internacional sem paralelo por textos gnósticos e apocalípticos. É hora de relógios, contratos, cultos, gangues, genes, fantasmas, empregos e síndromes do juízo final. O Apocalipse é parte de nossa bagagem teológica. É um afrodisíaco, um pesadelo, uma mercadoria como qualquer outra. Hoje, as pessoas sofrem de fobia, medos, vivem infelizes. Na pós-modernidade, perdeu-se o referencial sobre o que é belo, o que é certo, ético, isto é, não há padrão. Insatisfeitas, as pessoas buscam reinventar o passado. E por quê? Porque elas perderam o foco. E quem é o foco? Jesus Cristo. Na verdade, algumas delas nunca tiveram esse foco, outras perderam. Mas que Deus nos use. Ó, use ao Luiz Prestes, use ao William Carvalho, ao William de Souza, a Meire Oliveira, use ao Robson de Souza, ao Kleber Silva, use a cada um de nós para abalarmos uma sociedade que está apodrecida, num caos, num buraco sem volta. O único que pode dar o retorno, a transformação de tudo que nós estamos vivendo e vivendo de pior é Jesus Cristo, e Ele pode fazê-lo através de nós. Amém? É uma matéria um pouquinho polêmica, porque ela mexe com cada um de nós, mexe com as nossas igrejas, mexe com a visão dos nossos líderes e mexe, sobretudo, com o comportamento daqueles que se dizem cristãos. Que Deus nos ajude, irmãos, a assumirmos o nosso papel de genuínos cristãos. Alguns dos irmãos têm me enviado pelo WhatsApp, né, os seus trabalhos. Eu estou considerando cada um deles, fiquem bem tranquilos. E já na primeira semana de janeiro, como eu já falei, eu já vou emitir um boletim com as notas finais das matérias que vocês já cumpriram, né, já realizaram. Alguns ainda estão devendo trabalhos, nós vamos dar algumas orientações para os que estão devendo. Alguns de vocês não estavam aqui na hora que eu avisei, volto a avisar, nós teremos a nossa última aula na próxima aula desta matéria de apologética, e o dia 29 costumamos fazer o recesso de final de ano. Como não podemos fazer dois recessos, né? Um de Natal e um de fim de ano, porque a coisa fica bem complicada, então sempre fazemos ou procuramos fazer um de fim de ano, ou seja, a última semana do ano, fazemos uma espécie de balanço, deixamos um espaço em aberto, né, para também darmos tempo para nós reestruturarmos, né, o que ficou para trás do ano de 2025 e nos preparar para recebermos o ano de 2026, que vai ser um ano de muito trabalho, muito mais trabalho do que já temos tido neste ano de 2025. Próxima aula, permitindo Deus, então, vamos passar para a página 26. Pluralização e globalização. O que isto tem influenciado, afetado e até mesmo prejudicado a fé de muitos sinceros cristãos? Nós vamos estudar isso bem a fundo. Peço que vocês deem uma lidinha, né, na página 26, né, 27 e 28, para que não venham completamente crus. Então, deem uma lidinha na página 26, 27 e 28, que vai ser a temática que nós vamos lançar mão, nós vamos estudar lá a fundo, né? Então, todo o tempo de aula que nós vamos dedicar a este tópico, né, que é importantíssimo e é uma das partes que mais nos chamam a atenção na matéria de apologética cristã. Nesse espaço do recesso, eu já vou estar anunciando a próxima
matéria que nós vamos começar já na primeira segunda-feira do mês de janeiro. A primeira segunda-feira do mês de janeiro, se Jesus não arrebatar a igreja, será 5 de janeiro. Então, 5 de janeiro estaremos, depois desse recesso de uma semana, voltando com carga total, com força total. Quero desde já agradecer a todos vocês, não é? Nós chegamos no início do ano passado, temos uma turma que estava, vamos dizer assim, aparentemente muito animada, mas nós entendemos que estudar a palavra de Deus é desafio. Nem todos conseguem abraçar o desafio até o final, né? Então, hoje estamos com um grupo um pouco mais reduzido, mas estamos aqui, firmes, fortes, não vamos abrir mão, não vamos desistir. Eu sei que para muitos desistir é fácil demais, mas eu acredito que os que estão aqui não têm espírito de desistência, porque se tivessem já tinham ido há muito tempo, né? Mas eu agradeço o esforço do nosso irmão William Carvalho, nossa irmã Meire, irmão Robson, que está aí batalhando. Admiro muito o irmão Robson, o esforço que o irmão Robson tem empenhado. Fico feliz que o irmão Robson está aí firme, né, com seus filhos, né? Irmão Robson, para mim, na minha humilde visão, é um exemplo, né? Ele está aqui firme e está ajudando a firmar os filhos, né? Que o William e o Wesley, que não participa aqui diretamente conosco, mas estuda no formato de aulas gravadas. O Kleber, Kleber, já estamos juntos aqui um bom tempo, Kleber. Se o Kleber tivesse desistido, ele já tinha chutado o balde lá atrás, mas está aqui, ó, firme e forte. Então, eu tenho aprendido a valorizar, né, a todos vocês que têm se esforçado muito. Não é fácil, vocês sabem que é difícil para todos nós, mas, irmãos, quando a coisa é feita com amor, com carinho e com sacrifício para agradar o coração de Deus, o sabor é outro, o sabor é diferente e o resultado ainda melhor. Quero ter alegria para a glória do nosso Deus. E em alguns meses, dar a formatura de cada um de vocês para a glória do Senhor. Quero ter essa alegria. Alguns não me deram essa alegria, infelizmente, mas eu quero ter alegria, né, de dar a formatura ao William Carvalho, né, em dose dupla, né, porque dose dupla, né, do básico e do médio. Então, meu irmão Robson vai ser, bom, vai ser uma alegria, né? Ainda tá Dar o faltando um certificado bacharel na ainda, mão não de tá não? pau. Como? Ainda tá faltando um bacharel ainda, não tá não? Ainda está faltando o bacharel lá. O William está olhando para o bacharel. Gente, isso é homem de fé, isso é visionário, né? Parece que o espírito do Bolsonaro está em cima do William. Está olhando lá para frente. Meu Deus. Agora exagerei um pouco, né? Perdão, gente. Só foi para descontrair. Gente, muito obrigado de coração, né? Não tenho palavras para expressar minha gratidão a Deus pela vida de vocês e, sobretudo, pela garra, pelo esforço, né? Estão firmes até aqui e vamos chegar juntos, né? Eu já estou vendo por fé o dia da formatura, né? Que eu vou passar para a glória do nosso Deus aí em Massachusetts. Nós vamos fazer uma formatura, uma em Massachusetts e outra aqui na Flórida, para trazer, né, o resultado do esforço que cada um de vocês colocaram dentro deste curso médio. O William Carvalho já está olhando para o bacharel, então já está querendo mais. Então, glória a Deus. Se alguém também quiser mais, aí fique bem à vontade. Ninguém é obrigado a prosseguir depois da finalização deste curso. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Se eu passar, eu tenho coragem de ir para o bacharel. Se eu passar. Vamos. Então vamos orar e a irmã Meire vai fazer a parte dela, né? Porque eu tenho que colocar esforço. Eu sei que a irmã Meire está batalhando bastante, tem muitas dificuldades, mas eu quero acreditar que a irmã Meire está fazendo a parte dela. Gente, muito obrigado. Nos reencontraremos então na próxima segunda-feira. Vai ser a última aula desta matéria, a apologética cristã. 29, então, estamos em recesso. E 5 de janeiro, perdão, 5 de janeiro nós voltamos e na semana de 5 de janeiro eu já estarei liberando um boletim com as notas das matérias, né, que vocês já realizaram até aqui. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Vamos pedir o nosso irmão William Carvalho vai nos dirigir uma palavra de oração, agradecendo pela aula de hoje e nos colocando na presença do Senhor para que continuemos
firmes, fortes e determinados para prosseguir nesta jornada que Ele nos confiou. A você, aluno, que já pôde fazer o pagamento do mês de dezembro, muito obrigado. Que Deus abençoe. Os que ainda não fizeram, tenham até o dia 31 próximo. Então, de coração, eu agradeço também o apoio que vocês têm dado financeiramente, porque a escola depende, não é, das mensalidades para se manter, para cobrir a operacionalidade, e somos agradecidos a Deus, a pontualidade e a fidelidade de todos vocês. Muito obrigado, Deus os abençoe. William Carvalho, essa voz bonita, essa voz que está impostada, só os locutores de FM lá do Brasil têm uma voz parecida, né? Parece que os William tem uma revelação de Deus, né? William Bonner, William sei lá, William aquele, William aquele. Repreendido. Isso aí não. Não, repreendido entre aspas. O Bonner não, aquele ali já caiu Deixa o bastante no Bonner quieto, conceito. deixa o Bonner quieto. A gente só fala para descontrair. Agora, o William Carvalho é diferente, né? É o locutor de Jesus. Então, o locutor de Jesus, William Carvalho, orando e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Pai amado, graças te damos pelo momento de estudo que nós tivemos, pelo fortalecimento na palavra que o Senhor deu ao coração de Graças cada te um damos, aqui, meu Senhor. Pai amado. Continua, Senhor, da força, continua a honrar o compromisso que cada um tem tido aqui com a tua palavra, com o estudo que é precioso para nós, que é o nosso firmamento, Pai. Que o Senhor venha Aleluia. continuar a nos iluminar, e que o Senhor venha continuar a dar força ao pastor Luiz Prestes para conseguir mover adiante com a escola bíblica que nós temos e permanecer firme no propósito que o Senhor colocou, Aleluia. não só no coração dele, mas no coração de cada um aqui presente. Você conosco hoje sempre que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso tema para fechar tudo: seriedade, 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 compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso compromisso, disciplina, disciplina. seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso e disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É e necessário que que ele eu cresça e que eu diminua. diminua. É necessário que que ele ele cresça cresça e que e que eu eu diminua. diminua. É É necessário que ele necessário que cresça ele cresça e que eu e diminua. que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Beijão no coração de vocês. Ótima segunda-feira, abençoada semana. Vejo vocês próxima segunda, 22 aqui, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Paz do Senhor. Cuide-se do frião aí no norte. Quem está aqui na Flórida, como eu e o William, estamos numa boa, estamos no fresquinho, né? Mas quem está na geladeira, se cuida, sai agasalhado, coloca meia, toquinha e deixa Deus te usar. Deus abençoe vocês. Em Amém. nome de Jesus, uma boa semana, bom descanso. Pai do Amém, a Senhor. paz do Senhor. Amém.